Bem, amigos, acabou. Pois é. Pode ser o último momento da passagem de Gonzalo Plata pelo Flamengo. Ainda não foi oficialmente divulgado, mas está muito perto do Flamengo confirmar a venda do atacante do ponta-direita, Gonzalo Plata, o equatoriano, que foi destaque da seleção equatoriana na Copa do Mundo 2026, fez gol inclusive na Alemanha, e a gente então tem aí a saída do Gonzalo Plata muito perto de acontecer. A gente mais cedo trouxe no vídeo que, caso o Flamengo confirmasse essa venda, iria ter reposição para o Leonardo Jardim. Estava confirmado que o Boto iria dar a reposição para o Leonardo Jardim. A questão é se consegue nessa janela ainda agora, que faltam alguns dias, ou se vai só para o final do ano. De qualquer forma, o Flamengo já recuperou o Carrascal, ele está jogando bem, está voltando a fazer boas atuações. O Flamengo tem alguns jogadores ali que caem pela direita, como Luiz Araújo, Carrascal, o próprio Paquetá. Então o Flamengo tem muitas opções que caem pela direita. E a negociação do Gonzalo Plata, o Flamengo, a única exigência que fez foi receber à vista. Tá? Então, as informações que chegam é que o valor que tem aí nas mãos de proposta do Dinamo Moscou é de 12 milhões de euros e o Flamengo fez a exigência de receber à vista. A informação inicial foi do jornalista russo, agora não vou me recordar o nome do jornalista, mas há uns 4, 5 dias ele trouxe que o negócio estava avançando, e agora pela manhã o jornalista Vene Casagrande trouxe que eles tinham avançado e chegado no valor que o Flamengo queria. A gente conversou com uma fonte ligada à diretoria, que confirmou tudo e disse que só faltava eles aceitarem o pagamento à vista. O jogador e o seu staff já avançaram com o Dinamo de Moscou, ou seja, já acertaram tudo que ele vai receber, salário, luvas e tudo mais. Então está tudo muito bem encaminhado. Eles chegaram então aos valores que o Flamengo queria. Né? Então Gonzalo Plata não deve continuar no Flamengo, deve ser negociado. A gente, então, tem uma outra informação aqui que foi passada pelo Vene, que as negociações entre Flamengo e Dinamo pela venda do atacante Gonzalo Plata estão mas tão avançadas que o atleta deve ficar de fora do clássico contra o Botafogo neste domingo. Ou seja, nem joga mais, né? Não joga mais pelo Flamengo. A grande chance do jogador nem atuar mais pelo Flamengo. Tá? O clube russo deseja contar com o equatoriano em campo já no dia 6 de setembro, diante do Spartak Moscou. Tá? Então, já deve estrear contra o Spartak Moscou e não joga mais pelo Flamengo se tudo continuar avançando como está. E a situação está muito avançada realmente. Possível desfalque, então, já nesse domingo, Flamengo e Botafogo, Gonzalo Plata. A gente já não tem o Bruno Henrique pela esquerda, ou ataque, e o Gonzalo Plata pela direita, tá? Boa sorte, tudo de bom. É um cara bacana, ele outro dia visitou o hospital, né? Foi lá. Cara, teve os momentos dele de festa e tudo mais, que teve crítica e tal, mas eu quero dizer o seguinte: é um cara bacana, gente boa, sempre conversando com todos os jornalistas, influenciadores, falando com todo mundo. É um cara divertido. Torço muito para que ele tenha um excelente momento lá na Rússia, continue na seleção do Equador. O Flamengo deve continuar, então, com 30%, fala-se aí de 12 milhões de euros por 70% dos direitos à vista, e o Flamengo ficando com porcentagem. É importante que ele continue jogando bem e que o Flamengo ganhe alguma coisa justamente nas próximas janelas ou numa próxima negociação que ele venha a ser envolvido, tá certo? Tudo de bom? Valeu, Platita, deixou sua marca lá na Arena Galo Cego, Arena Gonzalo Plata, foi campeão, fez gol de título, teve sua importância na história do Flamengo. Vai com Deus, seja feliz, toda a sorte do mundo ao Gonzalo Plata. Já está há um tempo no Flamengo, então provavelmente você sabe como é que é a dinâmica do Flamengo e também a pressão da torcida. Já passou por momentos importantíssimos que você foi muito decisivo dentro de campo. Como é que você tem se fortalecido para poder ter esses momentos e ser importante para o Flamengo no momento que
a gente sabe que tem essa disputa com o Palmeiras, tem essa disputa também da Libertadores. É óbvio que já estar aqui, já acho que todo mundo sabe da pressão, né, que estar aqui, não é a mesma pressão que estar em outros times, talvez. Eu acho que aqui no Flamengo também tudo se magnifica de maior magnitude, né, também por conta da torcida, por conta da exigência de sempre estar brigando pelos títulos, de sempre estar procurando vencer, como fala, né, o refrão aí, vencer, vencer, vencer. Então, eu acho que para eu tentar ficar bem, eu acho que, tipo assim, a minha maior resposta sempre tem que ser no jogo, né? Obviamente que a gente aqui se dedica dia a dia, treinando, trabalhando, tentando melhorar, ajustar as pequenas coisas. A gente faz muito análise pessoal de cada jogo que temos. É óbvio que sempre, eu acho que na posição do goleiro, a maior qualidade que cada goleiro deveria ter, né? É uma regularidade. E às vezes é muito difícil manter essa regularidade, ser sempre tentando fazer sempre o nosso melhor. É óbvio que vai ter jogos abaixo, jogos acima, né, da mídia, vai ter jogo que vai fazer defesas milagrosas, vai ter jogo que o jogador do time contrário vai jogar bolas impossíveis, né? Mas isso aí, eu acho que continuar trabalhando, evoluindo para tentar sempre fazer o melhor. É óbvio que sempre é bom contar com o apoio do torcedor, sempre a gente sempre se dedica para isso, para que o torcedor sempre apoie, sempre magnifique nosso trabalho. E, tipo assim, se eu tenho que falar de críticas assim, de receber, se a gente pensar que tem que trocar de cada pessoa cada vez que alguém critica, pô, ninguém tem para jogar no outro final de semana, fica sem jogadores. Então é óbvio que é parte do jogo, é parte dessa pressão, é parte da magnitude de jogar no Flamengo. E é assumir a responsabilidade e continuar trabalhando, evoluindo para no próximo jogo fazer o melhor. Ô, Rossi, A gente falou com o Daniel agora há pouco sobre a Libertadores. A gente sabe que ano passado você foi um dos grandes destaques da conquista do Flamengo e saiu o resultado. O Flamengo encara uma partida na altitude contra o Del Valle. Como é que você reagiu também a esse confronto, a expectativa para ir em busca de mais um título? É óbvio que teve mais uma semana de expectativa, né? Esperando pelo nosso rival, mas eu acho que a gente já fez jogos na altitude, fez o ano passado contra ele lá na fase de grupos, teve a experiência contra o Bolívar nos anos anteriores, mesmo jogando na Colômbia, né? Ano passado foi também ano passado? Acho que foi. Medellín foi esse ano. Ah, Medellín também, mas Medellín menos um pouco. Cusco esse ano. É, Ano teve passado- Cusco, teve ano Cusco, passado teve foi Cusco. Quito, LDU. Teve Cusco também esse ano, então a gente tem essa experiência de como é jogar na altitude. É óbvio que o Independente del Valle vem em uma fase muito boa, acho que vem na liderança do seu campeonato, muitos jogos vencendo, né? É óbvio que vai ser um jogo muito importante, mas como eu sempre falo, na Libertadores não tem jogo fácil, a gente tem que se adaptar às diferentes alternativas que propõe o jogo, né? Altitude, tudo que frio, calor, o que seja, a gente sempre vai estar preparado para fazer nosso melhor. É óbvio que a gente tenta fazer um grande jogo lá no primeiro jogo para tentar decidir em casa, que a gente fez uma grande campanha na fase de grupos para definir sempre em casa. Então é isso, preparar o jogo da melhor maneira, mas ainda falta, temos ainda 3 jogos antes do jogo do Independência de Vale, então jogo a jogo e tentando pegar o melhor ritmo possível de jogo e de competitividade para chegar da melhor forma naquele jogo. Ô, Rossi, Rossi. você falou de fazer avaliação, você faz uma avaliação depois de cada jogo. As críticas em relação a gols de fora da área, você acha que algum gol desses gols você poderia estar posicionado de uma forma diferente? Eu acho que sim, talvez no último gol, tipo assim, eu acho que um mínimo ajuste de 5 centímetros faz a diferença, mas são detalhes mínimos que às vezes não dá para perceber no jogo. Às vezes na cabeça vai tão rápido que tem muitas coisas para decidir no momento. Obviamente que se todo gol de fora da área fora falha, a gente nem chutaria fora do gol, de fora da área, né? Se falar que o gol do Eric foi falha contra a Vitória, é brincadeira. Então, eu acho que tem muitas coisas para analisar em cada chute fora da área, cada chute diferente. Às vezes, quando a bola vem baixa, nós, como goleiros, temos que reagir quando a bola passa do último jogador e aí, talvez o jogador está na frente nossa, então são chutes muito difíceis não de adivinhar, sino de analisar na hora certa, né? A gente depois com calma analisa cada jogo,
cada gol que a gente toma. É óbvio que ninguém gosta de tomar gol, eu fico puto até tomando gol. Tomando gol do pênalti, imagina. Então, para vocês se imaginarem a pressão que cada um sente, né? Cada vez que toma gol, que falha ou que poderia ter feito alguma coisa melhor. Então é isso. Eu acho que é óbvio que como falei, cada chute de fora da área é diferente, tem suas características e eu continuo evoluindo para tentar diminuir esse percentual de probabilidade de tomar gol para continuar fazendo o nosso melhor trabalho dentro do campo, porque a gente no dia a dia se esforça muito para tentar evoluir nisso. Rossi, nessa reta final de campeonato, a gente sabe que é importante realmente não tomar gols, né? O que você, na sua visão, pode melhorar tanto o pessoal e quanto que o Flamengo pode melhorar coletivamente no sistema defensivo para poder fazer uma reta final de campeonato mais segura e não tomar tantos gols? Eu acho que a questão de não tomar gols, obviamente, é válida, mas se a gente gana de 5-4, ninguém vai falar que tomou 4 gols se a gente ganhar. Então eu acho que é óbvio que essa fase também conta na hora do final. No ano passado a gente teve a melhor defesa do campeonato, a melhor defesa na Libertadores também, por isso acho que a gente também fez parte de conquistar os 2 títulos, mas isso aí também é um coletivo. Eu acho que são ajustes que a gente tem que ir ajustando, analisando cada jogo em especial. Cada time ataca de diferente maneira, então a gente tem que tentar nos ajustar com a comissão, com o treinador mesmo, nós como jogadores tentar fazer nosso melhor. Obviamente que sempre tem jogos que, chegando no final do jogo, tem muitas desconcentrações, mesmo do cansaço mental do jogo, que a vezes não parece, mas tem muito. E é isso aí, tentar manter a nossa concentração nos 90, 100 minutos que são cada jogo para tentar sofrer o menos possível. Fala pra gente um pouquinho como está essa concorrência com o Varela de alto nível, né? Você tem jogado mais na Libertadores, Varela no Brasileiro. Como é para você, como é a convivência com ele também aqui no dia a dia? Não, nossa convivência é muito boa, um jogador excepcional, é uma pessoa incrível, que eu tenho grande amizade, mas a gente sabe, dentro de campo, cada um procura fazer o seu melhor, em prol de ajudar o Flamengo sempre. Então acredito que essa concorrência é boa, não só para a gente, mas para o Flamengo. Para a gente em específico faz cada um crescer e atingir o seu maior nível. E para o Flamengo é que a gente está fazendo o nosso melhor, está evoluindo os dois, e então quem entrar em campo vai estar aí para fazer o seu melhor. Emerson, eu queria que você falasse sobre suas últimas atuações. Você vem sendo muito elogiado pelos torcedores nas redes sociais, ganhando cada vez mais espaço. Como é que você analisa suas atuações desde a chegada do Mister Jardim? E que papo é esse de luta de boxe com o Bruno Henrique? Não vou lutar com ele não, ele é meu parceiro. Mas sim, eu venho crescendo a cada dia, como eu sempre costumo dizer, trabalho silencioso e venho evoluindo a cada dia, venho trabalhando demais. O professor vem me ajudando muito, o Jardim vem conversando bastante comigo, vem falando para mim quais são minhas principais características para mim poder dar ênfase nisso e não tentar fazer coisas demais, fazer o simples bem feito, como ele sempre falou comigo. Então acredito que isso vem sendo a virada de chave. E falando do boxe em si, é um esporte que eu gosto muito. Quando eu tenho tempo livre aí, eu sempre faço, porque ajuda bastante também no futebol, ajuda bastante no meu físico. Então é um esporte que eu tenho uma paixão. O Flamengo vem fazendo bons primeiros tempos, mas quando volta para o segundo, na verdade, começa a cair um pouco a qualidade, um pouco a concentração da equipe. Como é que tem essa reta final de Brasileirão e também de Libertadores? Como fazer isso melhorar para não atrapalhar realmente o time nessa disputa tanto de Brasileirão e da Libertadores? Não, a gente sabe que nos últimos jogos, principalmente aí na segunda parte, a gente teve um pouco de dificuldade no jogo mesmo da volta da Libertadores aqui contra o Cruzeiro. A gente acabou tendo um pouco de dificuldade também no começo do segundo tempo. Acredito que a gente tem que elevar o nosso nível de concentração, né, para não deixar isso acontecer. Talvez ali um desgaste físico também, mas isso não é desculpa nenhuma. A gente pode fazer melhor, a gente tem condições de fazer o primeiro e o segundo tempo com a mesma intensidade, com a mesma imposição e com o mesmo físico. Então isso daí tá na nossa conta, a gente vai trabalhar, vai melhorar isso para que possa não acontecer mais durante a competição. Royal, aproveitando esse assunto do boxe que puxaram, você viu o Pulgar, a torcida apontou para o Pulgar uma sósia dele, pugilista, uma boxeadora grega, que parece Pulgar, você chegou a ver isso? Acho que parecia? Não vi isso aí não, mas com certeza ela não deve
chegar igual o Pulgar, não. Well, virando a chave brasileiro, a gente sabe que tem 6 pontos Olha de o diferença. locutor aí. Tem 6 pontos de diferença aí do Flamengo com o Palmeiras. Uhum. O campeonato tá aberto. Como que tá sendo o papo de vocês de acordo para poder alcançar o Palmeiras? Sabendo que tem um jogo contra o Mirassol dia 2, que pode encurtar cada vez mais, né, para 3 pontos e o confronto direto. Na visão de vocês, o brasileiro está muito em aberto ainda? Não, com certeza. Tratando-se de Flamengo, a gente sabe que sempre está em aberto. A gente tem potencial para chegar lá nessa disputa, com certeza. E como eu sempre falo, a gente tem que pensar na gente, a gente tem que olhar para o adversário de uma forma normal, como a gente olha para todos os adversários. A gente sabe que a gente está com uma concorrência ali meia direta com eles, mas a gente fazer o nosso trabalho, seguir fazendo o nosso trabalho, evoluindo e não perdendo pontos como a gente perdeu aí em algumas rodadas. E principalmente isso, como o Lino, acredito que o Lino falou isso daí depois do jogo contra o Cruzeiro, principalmente pontos que a gente perde para nós mesmos, que a gente sabe que a gente poderia conquistar os pontos e acaba errando ali em determinado momento da partida. Mas, como eu falei, agora tivemos uma semana, trabalhamos bastante e não vamos deixar isso acontecer mais. Danilo, fala pra gente sobre esse clássico com o Botafogo. O que você conhece desse time? É um time jovem, mas tem jogadores experientes também. É um time que não vem num bom momento, vai precisar de uma recuperação. E nada melhor para eles, no caso, do que tentar vencer um Flamengo, se recuperar no campeonato. Qual a expectativa para esse jogo? O que você pode falar desse time do Botafogo que vocês vão enfrentar? Obviamente, a gente sempre tenta trabalhar de uma maneira onde a gente presta atenção muito mais naquilo que a gente tem que fazer em campo e nos duelos do que propriamente dito no nosso adversário, né? Mas é claro que, se tratando de um clássico do Rio de Janeiro, e principalmente como você citou pelo momento do adversário, é um momento que talvez eles possam buscar forças, né, de algum lugar para tentar se recuperar. Então é um jogo perigoso, é sempre um jogo onde exige o máximo de concentração e determinação da nossa equipe, mas a nossa equipe é uma equipe consciente, é uma equipe experiente, está acostumada com esse tipo de adversário, com esse tipo de situação. A gente espera fazer um grande jogo, vencer e continuar no nosso caminho. Danilo, vocês dependem de si, né, para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão conversando? Como é que têm sido as conversas entre vocês para vocês aproveitarem cada oportunidade, matarem o jogo quando precisarem? A gente é sabedor disso, exatamente como você falou. Sabe que cada jogo é bastante decisivo, cada jogo pode direcionar o campeonato e até por isso o último resultado a gente encarou com muita frustração, mas obviamente sabedor da nossa responsabilidade dentro daquele resultado. E como eu disse, a gente sabe que cada resultado pode direcionar o campeonato, direcionar o troféu do Campeonato Brasileiro. Então é pensar jogo a jogo, estratégia de cada jogo, para poder viver nas semanas de acordo com o que o campeonato pede e ser decisivo. Danilo, quando chega um momento assim decisivo da temporada, que talvez ainda não seja, mas está caminhando para isso, né? O segundo semestre, a reta final. Como é que vocês fazem como é que é essa questão de lidar com jogos de campeonatos diferentes, competições diferentes? No caso de Libertadores, jogos contra clubes de outros países, futebol diferente, tal. Como é que é isso? É a capacidade de adaptação, né? Eu vejo que a nossa equipe tem jogadores de muita experiência e qualidade nesse aspecto e habituados também a conviver com esse tipo de situação. O mais importante nisso tudo é, como eu falei, é preparar jogo a jogo, não tentar ter um foco muito expandido, pensar no próximo adversário, na preparação daquele jogo em específico, e eu penso que assim as coisas acontecem com mais naturalidade e assim a gente pode desempenhar melhor. Danilo, uma curiosidade minha, assim, você está caminhando para o final da sua carreira. Você enxerga tudo de uma maneira diferente, o dia a dia, até a pressão, você redimensiona tudo, vendo uma perspectiva diferente cada dia, cada oportunidade? Não posso falar em comparação aos meus companheiros, né, porque é uma experiência muito individual nesse aspecto, mas em relação a mim mesmo de alguns anos atrás, absolutamente sim. A maturidade, principalmente essa proximidade ao fim, te dá um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade ao observar tudo, valorizar um pouco mais algumas situações que provavelmente em outros momentos passavam despercebidas e dar o peso correto para cada coisa, que justamente te faz estar em campo e no dia a dia também com os olhares postos nas coisas que devem ser colocadas e que te faz de certa forma desfrutar um pouco mais cada coisa.
Danilo, na volta da Copa do Mundo, houve uma crítica ou outra em relação ao time, a maneira como vinha jogando e aos poucos, pelo menos nas últimas partidas, digamos assim, nesse duelo contra o Cruzeiro na Libertadores, parece que o Flamengo voltou a jogar da maneira que vinha jogando, talvez no primeiro semestre, em alguns momentos, fazendo a pressão alta e tal. Houve um ajuste, uma conversa. Como é que foi essa mudança, esse processo de mudança, de voltar a ser o que era? Era uma coisa que talvez era esperada pelo tanto de tempo que o Flamengo trabalhou com muitos atletas na Copa do Mundo, muitos jogadores ainda da base, coisas desse tipo. Então a gente precisou de ali um par de semanas para poder encaixar novamente o trabalho, porque é assim que acontece. Obviamente se confrontar, né, entre jogadores, treinador e comissão para poder realinhar as coisas, que eu acho que é muito necessário, e foi sempre de uma forma muito sadia, muito profissional, e que fez com que a gente voltasse a crescer, voltasse a ter a confiança e o melhor posicionamento em campo para poder jogar bem. Ô Danilo, pós-Copa, o Flamengo acabou levando gol em 6 partidas, né? Você acha que tem alguma questão no sistema defensivo? Você acha que é algo mais de postura em alguns momentos, tático? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo em algo que a gente absolutamente precisa melhorar, porque as melhores defesas normalmente são dos times que vencem os campeonatos, e alguns gols eram totalmente evitáveis pela nossa parte. Então eu creio que isso é uma responsabilidade que todos nós, partindo dos defensores, temos que tomar, e que a gente já vem de certa forma analisando e trabalhando para que isso não aconteça. É um conjunto de fatores, né? Obviamente não é só a defesa. É um conjunto de fatores onde a gente precisa de um pouco mais de concentração, um pouco mais de pressão no portador da bola. Mas como eu falei, a gente vem trabalhando essa semana porque a gente não tem muito tempo para poder ficar analisando, não. É analisar, refletir e melhorar no próximo jogo. Danilo, como é que você projeta esse confronto com o Del Valle nas quartas de final? Um time que está muito bem lá no campeonato equatoriano, né? É disparado líder, já parece que se consideram até campeões já, mas é a base da seleção equatoriana, é um clube que faz um trabalho de base muito forte, é um clube que na última década aqui na América do Sul vem tendo bons resultados. Como é que você projeta esse duelo? É um confronto bonito, um confronto interessante, né? Obviamente a gente sabe das qualidades do Del Valle, a gente sabe das peculiaridades da Copa Libertadores, né? Mas também o Flamengo é o campeão, é o atual campeão, então eu penso que vai ser uma eliminatória bonita, uma eliminatória onde quem gosta de futebol vai poder se divertir, e que a gente vai estar preparado de certa forma para enfrentar as dificuldades, para sofrer, para batalhar juntos, e quando for o nosso momento, de certa forma, ser incisivo e tentar passar a eliminatória. Danilo, hoje é aniversário do Paquetá, né? Como é que você enxerga o Paquetá? Como que ele ajuda dentro de campo, fora de campo? Ele parece ser um divertido. O Paquetá é, sem dúvida nenhuma, né, desejar um feliz aniversário para ele aqui também, pelas câmeras, já falei para ele ali pessoalmente. O Paquetá é um menino que eu particularmente fiz muita força para que ele pudesse voltar ao Flamengo a partir do momento que ele se decidiu também voltar. E que eu tenho uma relação muito especial de tantos anos na seleção brasileira. É um cara que eu tenho um carinho enorme, é um jogador muito forte, é um jogador que tecnicamente dispensa comentários, mas é um jogador também que dá muita luta, dá muita batalha sempre em campo, é fisicamente muito potente. Então é um jogador que para o Flamengo eu considero indispensável e que vai nos ajudar muito ainda esse ano. Mas levou umas porradas hoje, né? Sim, certo, sempre leva, é necessário. Beleza?